Muito boa noite, vamos começar hoje então dando sequência às nossas lives, né, que a gente tem feito hoje com um convidado muito especial, o Dr. Alexandre Zátera. Ele que é médico psiquiatra e vai estar conosco hoje respondendo as perguntas, e a gente vai fazer aqui hoje como se fosse um divã, onde você vai poder fazer perguntas ao nosso médico também, ao nosso Dr. Alexandre Zátera. Vai ser muito legal, muito bacana. Eu recomendo que você que entrou agora já vai mandando também aí, ó. Sabe esse aviãozinho que tem aqui embaixo? Já convida as pessoas para estar aqui, as pessoas que você conhece, as pessoas que são do seu convívio familiar também, que você já convide eles para estar aqui conosco hoje participando, que o Dr. Alexandre Zátera, que é médico e psiquiatra, estará respondendo também as perguntas. A gente vai falar hoje de uma forma bem mais profunda sobre os transtornos de ansiedade, comorbidades. Nós falaremos também a respeito de suicídio, pessoal, também, né? Como isso tem se agravado e tem aumentado isso no Brasil, né? Enfim, o assunto hoje está muito bom, muito bacana mesmo, e eu recomendo que você fique do início ao fim, que você não vai se arrepender. Eu juro para você que hoje nós nos preparamos para estar aqui, nós trocamos uma ideia antes, nos preparamos em relação ao assunto, é um assunto muito extenso, mas também com muito foco, que nós vamos quebrar esse tabu. Nosso propósito qual é? É quebrar esse tabu, quebrar esse preconceito que as pessoas têm em tratar os transtornos de ansiedade. As pessoas têm preconceito em falar sobre ansiedade, sobre comorbidades, tem preconceito em falar sobre depressão, né? Então são os dois grandes males do século, né? E nós vamos estar abordando esse assunto hoje aqui, e eu vou convidar ele agora aqui para entrar. Deixa eu ver aqui, cadê o Dr. Alexandre Zátera? Já está entrando. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui, tá bom? Então eu vou te pedir o seguinte, que você dê bastante coraçãozinho aí para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis. Vocês não fazem ideia como aos domingos o pronto-socorro ele fica cheio, né? Fica lotado de pessoas com esses transtornos, e quando chegam lá no hospital, cara, pessoas que nem sabem o que acham, que muitas das vezes estão até infartando, sabia? A gente vai falar sobre isso aqui hoje também, né? Então, só os ajustes, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Boa noite, doutor, tudo bem? O senhor me ouve bem? Como é que está? Vamos ver aí só para a gente ajustar. Olá. Tudo bem, Sim, pessoal? naquele momento que nós conversamos, tá travando um pouquinho a tua internet. Era bom dar uma olhadinha aí se o local aí tá com um sinal bom para a gente poder começar. Ah, ok. Não, tranquilo. Tô dando uma olhada aqui, só um momento. Só um pouquinho mais aí, gente, só para a gente fazer esse ajuste, tá? E a gente já vai começar. O que nós estaremos falando hoje também, né? O contexto social como influenciador dos transtornos de ansiedade. Tá, vamos lá, só um pouquinho, já vamos ajustar. O meu vocês estão vendo bem? Vocês estão me ouvindo e vendo bem? É o do doutor que está travando? Olá, Davidson. Agora acho que melhorou, né? Acho que sim, agora acho que tá legal. Aí, ficou top. Agora tá legal. Bacana. Show de bola. Legal. Boa noite, doutor. Como eu Boa noite, estava Davidson. falando isso aí. Muito obrigado, né, por estar hoje aqui conosco, participando das nossas lives também. Um assunto tão delicado, tão polêmico, né, que a gente tem aí, e as pessoas acabam tratando de uma forma
às vezes com preconceito, né? Com dificuldades de falar do assunto. E eu percebendo isso, doutor, falei, cara, nós vamos levantar essa bandeira, nós vamos levantar essa causa e nós vamos contribuir com o maior número de pessoas que a gente puder. Então, para você que está chegando agora, o que é importante, tá? É importante que você também não retenha esse conhecimento hoje e você mande um convite, tá? Para pelo menos 3 amigos seus, para pelo menos 3 pessoas. Manda agora, manda já, clica aqui nesse aviãozinho que tem aí embaixo da sua telinha e manda para 3 pessoas, pelo menos, gente. Eu tenho certeza que os assuntos que nós vamos falar hoje aqui com o doutor Zatter, com o doutor Alexandre, aí a gente vai estar falando de coisas que para muitas pessoas ainda é um tabu, ainda é um preconceito muito grande, sabe? E reter essa informação só para a gente não vai valer a pena. Né? É importante que a gente aprenda, a gente compreenda, mas que a gente também convide outras pessoas para estar aqui conosco. Hoje mesmo eu estava falando com um grande amigo e ele estava me dizendo que há 5 anos, doutor, ele luta, né, contra essa, vou colocar assim, né, que uma doença, vamos colocar assim, mas que é tratável, né, é possível de se superar. E eu estava dizendo para ele, e, surpreendentemente, eu percebi que ele estava fazendo até mesmo um tratamento de forma errada, sabe? Então nós vamos falar aqui sobre isso também, né? As formas de tratar o transtorno de ansiedade e também a depressão, a importância de diagnosticar e como diagnosticar, que é muito importante o transtorno de ansiedade, quais são as fobias que aparecem junto com o transtorno de ansiedade. A gente vai estar falando de coisas muito legais e muito interessantes. Então, não fique de fora, por favor. Fique aí até o final, tá? Que eu tenho certeza que você vai poder, se não for para você, com certeza alguém você vai conseguir ajudar com as informações que nós traremos aqui hoje. Não é mesmo, doutor? É isso aí, Davidson. Eu quero primeiro agradecer o convite, né? Extremamente honrado em participar aí do teu canal, né? Desse tempo que você está abdicando aí, de estar com a tua família e estar com os teus amados, né? Para estar levando informação e realmente quebrando paradigmas justamente relacionados à saúde mental. Né? Hoje a gente entende que não temos como mais separar corpo e mente. Né? Cada vez mais a gente está onerado pelas nossas atividades diárias, por atividades intelectuais, que muitas vezes sobrecarregam ou perpassam pelas atividades físicas. A gente está num novo ciclo, né? E se a gente olhar um pouquinho lá para trás, né, o povo já romano já tinha uma sabedoria muito, muito interessante que eles simplificavam a coisa, né? Mens sana corpore sano, corpore sano mens sana. Então eles já entendiam que da mesma forma que o nosso corpo adoece, a nossa mente, o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso olhar para o mundo pode estar doente, ou podemos estar com um óculos que nos faça enxergar uma realidade diferente da que realmente existe diante da gente. E teu trabalho é digno de louvor aí por ser pioneiro e por estar encampando indiretamente uma das bandeiras da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é o combate à psicofobia. Né? Então, parabéns, Denison, pela tua expertise, né? Primeiramente por ser psicólogo, né? E trabalhar com comportamento e por dar o seu tempo, né? Para levar informações importantes para as pessoas. Pessoal, muito legal estar participando com vocês hoje, né? E espero poder, junto aí com o Davidson, a gente fazer um bate-papo, né? Vai ser mais um bate-papo descontraído a respeito de um transtorno severo, né? Que faz com que muitas pessoas sofram e que tem sim tratamento, gente. Vamos lá, Davidson, o que você manda? Vamos lá, então. É isso aí. Isso é o mais legal, né? Tem tratamento, tá? Então vamos lá. A gente já vem falando, né, pessoal, sobre os transtornos de ansiedade. E eu quero começar falando a respeito desse tabu que se tem em relação ao tratamento, sabe, doutor? Eu vejo que tem
pessoas hoje que elas se sentem muito fragilizadas, né? Uma pelo próprio transtorno, né? Quando ele começa, você começa a ter algumas reações com autoestima, né? Que a autoestima baixa, você começa a ter você monta alguns teatros, né, mentais também, né, alguns teatros mentais que você começa a idealizar situações onde elas muitas das vezes não acontecem. E essa imaginação, por não viver o presente, você não consegue focar no aqui e agora e começa a focar muito no que pode acontecer. E começa a abrir janelas na mente que acabam se voltando para a proteção, acionando sempre o gatilho mental da forma primitiva, né? Que é de autodefesa, de, poxa, se acontecer tal coisa, e você acaba ficando muito em estado de alerta. Isso faz com que a gente durma mal, com que a gente, né, tenha uma série de transtornos que vem acontecendo, vem acumulando, mas eu me sinto muitas das vezes, as pessoas podem se sentir muitas das vezes fracas, né, fragilizadas, mostrando que elas não são capazes, não são competentes, sentem dores que outros não sentem, né? E eu gostaria de começar hoje desmistificando isso e passando para as pessoas que estão nos assistindo o quanto isso é normal, né, doutor? O quanto isso é natural, o quanto isso acontece de fato, né, no nosso meio, né? O senhor com certeza atende, né, muito mais, bastante pessoas e lida, né, muito mais com isso de perto. Como é que o senhor enxerga isso, essa questão do tabu, e como que a gente faz aí para ajudar as pessoas a quebrar isso, doutor? Eu vejo da seguinte forma, né? Primeiro que a psiquiatria, ela de longa data, ela vem com um estigma, né, de que é o tratamento da loucura apenas, né? Mas se a gente for na etimologia da palavra psiquiatra, é aquele que cuida da alma, né? Ou aquele que cuida da mente, do pensar, né? Assim como o psicólogo, aquele que estuda a psique, a mente humana. De certa forma, a psiquiatria ela ficou muito marcada, pois tão complexo é o nosso sistema nervoso central, que ele pode adoecer em dois estágios, né? Seja ele no estágio físico, né? O neurônio em si morrer ou ter alguma disfunção, né? Ter um AVC isquêmico ou um hemorrágico, né? Ter um câncer, por exemplo, quer dizer, então o soma, né, o corpo, né, o neurônio morrendo, mas também ele é tão complexo que ele pode funcionar de uma maneira diferente, né? Eu gosto de brincar assim que a nossa diferença para a neurologia é mais ou menos que nem aquele mecânico, né? Que o cara que mexe na peça lá é o neurologista, e o que afina o ronco do motor é o psiquiatra, né? E assim, elas não estão indissociáveis, somos uma unidade. Então, tratar do corpo é tratar da alma, e tratar da alma é tratar do corpo. A incidência, mais ou menos, hoje, estava até dando uma olhada, Davidson, porque a gente está vivendo 2 anos bem atípicos, né? Com Covid, né? Restrição social, aumento assim das taxas de suicídio, todo mundo com um medo do futuro muito grande. Então, eu peguei dois estudos que falam, um de 2019 e um de 2020, e que o de 2019, que teoricamente estávamos dentro de uma certa normalidade, os transtornos estavam ocorrendo, né, incidindo em aproximadamente 80%, né, nos consultórios, né? Isso subiu grandemente, chegando perto de 93%. A gravidade Está dizendo disso... que 93% se fosse fazer um estudo, mais de 90% das pessoas estão tendo algum tipo de transtorno de ansiedade. Isso? Sim, seja ela relacionada à questão da sobrevida em relação à doença e ao futuro da sociedade como um todo, ou seja, em relação ao seu trabalho vinculado ao momento em que a gente vive. Destaco aqui 2 grandes dimensões de trabalhadores que estão sofrendo muito, que são os policiais
e os professores, né? A gente atende muito em consultório e está vendo como essas classes de profissionais estão sobrecarregados e principalmente assim tendo que trabalhar no limite da sua resiliência, sabe? Isso é um outro conceito, talvez a gente poderia discutir mais para frente, né? A resiliência mental, né? Que está tão em moda hoje Uhum. e, e tão distorcido, né, Davidson? Sim. É, bom, conceituando um pouquinho mais a ansiedade, ela nunca vai deixar de ser um sentimento humano, né? Ela talvez foi o que nos fez descer da árvore e virar o primata dominante desse planeta. Ela fez com que vencêssemos muitos obstáculos, né? Conseguíssemos desenvolver artifícios mentais metacognitivos, ou seja, criar estados mentais onde nós pudéssemos entendermos a nós mesmos e a outros, né, semelhantes. Ou seja, quando nos nossos antigos, primitivos, né, olhávamos para outros clãs, né? Será que, poxa, eu vou poder conseguir fazer uma aliança com aquele clã ou aquele clã vai guerrear comigo, né? Ali eu já começava a fazer um estudo interno e externo da ansiedade, tanto minha quanto do outro, né? E o Homo sapiens, né, como sabiamente falou o Yuval Harari, né, no livro dele, quem não leu, eu recomendo, né, Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele fala que nós éramos a espécie mais fraca de hominídeos, né, a menos preparada, mas porém a que sabia fazer mais alianças, né? E por isso que a gente conseguiu derrotar grandes e poderosos caçadores como os Neandertais, que eram muito mais fortes que nós. Então a ansiedade, ela não é de toda má. Ela passa a ser má quando ela começa a irromper ou fazer uma distorção do nosso comportamento nas nossas diversas áreas, né? Seja laboral, pessoal, social e interdisciplinar, né? Onde eu começo a ter um desequilíbrio até cognitivo em relação àquilo que eu estou tentando entender e apreender do ambiente. Outra coisa que a gente talvez possa falar é que nosso cérebro tem áreas específicas para modular isso, né? Existe uma área que chama locus coeruleus, que ele vai fazer uma modulação da percepção ansiosa. Se a gente olhar para grandes grupos primitivos de primatas, né, quando uma mãe gorila está ensinando para um gorila pequenininho que não dá para se aproximar de uma serpente, ela está fazendo um processo de aprendizagem, né? E com isso está gerando nele um tipo de ansiedade, uma ansiedade antecipatória e preditiva, né? Opa, esse tipo de animal é perigoso, eu não posso me aproximar. E outro tipo de ansiedade, que seja focalizada, de aprendizagem, não, esse tipo de alimento é bom para eu comer. Então, vários modelos animais, e principalmente com primatas superiores, né, nos fizeram trazer para o ser humano modelos de aprendizagem da ansiedade, seja ela para o seu link normal, quanto para o seu processo patológico, né? Uhum. Entendi. Então, assim, ó, e hoje, assim, doutor, aproveitando essa fala, né? Como é que, como que a gente pode fazer, né, para que as pessoas tratem isso de uma forma natural? Entenda que essa situação não é só comigo, não é só com ela, é que tem, como você mencionou aí, são a cada, vou colocar que a cada 10 pessoas, né, 9 tem Atualmente, atualmente, né, tem né, algum tipo de transtorno de ansiedade e por mínimo que seja, né, daí a gente vai ter que classificar depois nos graus, né, que a gente tem de, severidade. o grau que isso está, mas se a gente levar isso em conta, isso significa que é mais comum do que as próprias pessoas imaginam. Só que o mais comum também de tudo é as pessoas guardarem e não falarem sobre isso, né? Eu costumo brincar assim que, né, quando a pessoa chega
na porta do psiquiatra que já passou por todo mundo, né? Eu sou a última opção, né? E isso tem um custo, né? Porque tem o custo do tempo, né? E quando a gente fala em tempo, a gente fala em tempo de vida de neurônio, né? Hoje as pessoas são jovens, né? E a tendência é que iremos viver muito mais. Só que o descuidado com a nossa saúde mental hoje, ela tem reflexo direto na nossa capacidade, na nossa autonomia na velhice. O que eu quero dizer é que, como o diabetes, a pressão alta, a cardiopatia, o apendicite, o dedo quebrado são normais, estão na vida aí, os transtornos mentais também estão por aí. E eles são muitíssimos comuns. Como a gente falou, a ansiedade vem aí, é o carro-chefe, depois a depressão, seja ela unipolar ou bipolar, e depois a gente pode fazer até outras lives aí, né, falando sobre outros transtornos, vamos ver o que o pessoal vai querer discutir também, né, Davidson? Importante, É, né? é verdade. Então vamos lá. Então, primeira coisa, é comum, tá, gente? Então, assim, de cada 10, 9 tem. Ou seja, de cada 10 pessoas que está aqui hoje presente, tá? Fiquem tranquilos que 9 tem algum tipo de transtorno. Eu já tive, tá? Já passei por um transtorno, a gente chegou de ansiedade, chegou muito perto do pânico, né? E o doutor Zatera foi que me atendeu Valeu, em 2013, tá? E que me mostrou que isso era possível de tratar, só que eu tive uma... Qual foi a minha vantagem, tá? E o que me ajudou a tratar isso? Foi que imediatamente, quando apareceu, eu já busquei ajuda. Eu não fiquei tentando lutar sozinho contra algo que eu não sabia. Quando você tem um inimigo que você não conhece, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar ajuda, pessoal. A gente precisa sair, porque a gente tem uma tendência natural a ter o ego muito inflado e achar que nós somos capazes e que a gente dá conta de tudo sozinho. E não é assim. Se você percebeu que você está passando por uma situação que você não tem o controle, que você não sabe lidar com ela, você precisa recorrer a alguém que sabe lidar com isso. E foi o que eu fiz. Em 2013, recorri ao Dr. Alexandre, e com a metodologia dele, que me ajudou muito, e a forma com que ele encara esse processo é fundamental. A forma com que um profissional lida com isso é fundamental para o sucesso do tratamento do paciente. Então, o doutor Alexandre ele tem um jeito muito descontraído, ele tem essa cara aí que hoje ele está aí meio serião e tal, ainda meio, né, não está ainda acostumado, mas é um cara muito bacana, muito humano acima de tudo, né, que sabe lidar com os transtornos de ansiedade e ele me ajudou a encarar isso com naturalidade, porque esse mesmo sentimento que às vezes você que está assistindo, você tem, eu também tive. Falei, cara, pô, né, parece a gente se sente fraco, parece que as pessoas vão rir da gente, mas a gente fica fragilizado emocionalmente. E o que nos deixa mais angustiados é que a gente não sabe lidar com o desconhecido. E por não saber como lidar com o desconhecido, a gente vai potencializando o que nós sentimos. E isso é o que acontece. Então, muitas pessoas, incrivelmente, né, no dia em que a gente vive com tantas informações, a gente percebe que as pessoas são ainda ignorantes, né, que é na falta de conhecimento, quer dizer, em relação a essa mentalidade, a esse tratar, a olhar para dentro de si, a olhar para as suas dificuldades, a olhar para essa forma que eu quero dizer, de sentimento que a gente tem e não buscar ajuda. Então, a primeira coisa, gente, não importa o que seja, se você sentiu algo que fugiu do seu controle, que você não consegue mais administrar isso, primeiro, seria muito bom que a gente conseguisse fazer ações preventivas. Não procurem um psiquiatra, não procurem um psicólogo, muitas vezes só quando você está com um problema. Então, a gente deveria ser mais preventivo com a nossa saúde mental. O problema é que a nossa saúde mental, a gente só vai buscar ajuda quando a gente já não consegue lidar mais com ela. Não é isso, doutor? Não é isso que acontece no seu consultório? Certeza, certeza absoluta, Davidson, você foi bastante assertivo no que você falou,
pois vir a tomar um psicofármaco, né, poxa, será que eu vou ter que depender dessas drogas para a vida inteira? Faz com que as pessoas protelem muito o tratamento. E com isso, como qualquer outra doença, ela vai cronificar, ela vai piorar na linha do tempo. Então, aquilo que levaria 3 meses para a gente tratar, talvez vai levar 6 meses, 2 anos, ou até mesmo cronifique de uma forma que eu vou ter que fazer um tratamento de manutenção para a minha vida inteira. Né? E por quê? Pela resistência, pelo desconhecimento. Até conversávamos aí, né, nos bastidores, né, Davidson, sobre como a gente é preparado para aprender matemática, aprender física, né, ganhar dinheiro, etc. e tal, mas a gente não sabe falar sobre nossos sentimentos, né? Tem até um termo para isso que a gente chama de alexitimia, né? Então, muita gente chega no consultório com nervosismo, achando que está ansioso, que está irritável, mas está impulsivo, né? Então, se eu não me entendo, como é que eu vou conseguir realmente dar uma resposta adequada para aquilo que eu estou sentindo? Porque o nosso cérebro, isso eu me lembro de um grande professor que contribuiu na minha formação, que ele fala assim, que assim como a aranha nasceu para fazer teias e fazer perfeitamente as teias, o cérebro foi concebido para dar respostas, né? Mas ele só vai dar uma resposta certa se eu tiver um arsenal cognitivo correto dentro de mim, porque senão eu sempre vou estar dando respostas erradas. Quer dizer, aquele velho ditado, né? No murro e ponta de faca. É a personalidade dele, é o jeito dele. E quantas vidas e quanto tempo de vida é perdido com uma doença com um transtorno que é simplesmente tratável e como tem uma base comportamental muito grande, é passível de mudança. Eu acho que a grande ideia hoje também a gente tentar passar, Davidson, é essa. A ansiedade, ela é um comportamento aprendido. E o nosso primeiro ensaio social é a nossa família, né? Então, se dentro da nossa família a gente tem um contexto assertivo, né? Pai, mãe, irmãos, tios, tias, avô, etc. e tal, né? Mas que convivam numa harmonia ou que consigam divergir de uma forma assertiva dentro de suas diferenças, a criança vai aprendendo a se organizar afetivamente. Tem um estudo que fala que 50% das crianças que têm algum transtorno ansioso, elas já têm mais de um transtorno. Ou seja, o quanto que o estilo familiar pode impactar na vida de um ser em formação, né? Quando a gente está falando especialmente da criança, e Davidson. Uhum. E aí que a gente fala, né? Às vezes a gente, na fase adulta, é o momento onde a bomba estoura, né? Somos uma bomba relógio, né? Então, tipo, a qualquer momento, se a gente não entende, a gente não tem o autoconhecimento, a gente explode e muitas vezes não sabe por quê. E a gente quer a gente quer o resultado rápido, que é um outro problema, né? Porque você ficou, às vezes, 30 anos, 20 anos, 40 anos sem dar atenção para os teus comportamentos, para se autoconhecer, para entender o porquê você faz as coisas que você faz, o porquê que você tem alguns comportamentos, você não trabalhou isso, não que você vai precisar do mesmo tempo, né, de 40 anos para tratar, mas e aí a gente quer um tratamento imediato. Então, hoje, né, o que eu diria hoje para vocês que estão aqui? Primeiro, é que você busque fazer um check-up o mais urgente possível, tá? Não deixe as coisas acontecerem ou se tornar um problema para que você busque ajuda. Acho que inteligente é aquele que consegue fazer tudo na prevenção. Assim como a gente faz, poxa, você vai fazer uma academia, quem não faz eu recomendo, né? Vai fazer uma academia, faça um check-up. Veja se você pode, né, fazer um esforço, veja se você pode fazer atividade física, faça uma avaliação médica para você poder fazer isso de forma progressiva, né? Poxa, as mulheres, né, vão constantemente, né, ao ginecologista, né, fazer os acompanhamentos que tem que ser feito.
Os homens também precisam fazer os acompanhamentos no urologista, né, de forma mais frequente, né, para evitar doenças. Assim, a gente fazer um check-up do nosso corpo pelo menos uma vez por ano para entender como o nosso corpo está, porque tudo aquilo que é tratado com o início é muito mais fácil de ser resolvido, né? Isso não precisa ser um expert. Qualquer lugar que vocês forem ler sobre qualquer assunto, qualquer doença, vocês vão ver que é unânime, né? A medicina diz que tudo aquilo que é percebido no início é mais fácil de tratar. Só que a gente não lida da mesma forma com a saúde mental. E isso ainda é um abismo para as pessoas lidar com a saúde mental. Então, hoje, gente, o que eu posso dizer para vocês, eu e o doutor Alexandre aqui? Poxa, busquem pelo menos uma vez por ano, busquem uma avaliação, sabe? Façam um check-up da mente, né? Sabe? Procurem profissionais da área, competentes, porque se a tua mente está boa, tudo vai bem. Se você está bem nas suas emoções, cara, você vai ter um bom resultado profissional, você vai estar bem na tua família, você vai estar bem com você mesmo, você vai estar otimamente bem nos teus relacionamentos, né, que é um problema hoje em relação, né, você vê que as pessoas sofrem hoje que nos relacionamentos, têm dificuldade em interagir com o outro, porque não tratam da sua saúde mental. Poxa, se tudo parte daquilo que eu penso, né, já dizem os pensadores há muito tempo, eu sou aquilo que eu penso. Se você não cuida dos teus pensamentos, porque os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram ações. Essa é a sequência, né? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Poxa, se pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações, pô, essa é a equação para você dar certo em tudo que você vai fazer. Mas a pergunta é, você percebe que a gente trata muito mais das ações do que nós pensamos e do que nós sentimos. E isso a gente precisa inverter esse quadro e começar a tratar mais do que nós pensamos. Certo, doutor? Certeza. Tudo aquilo que está mal condicionado dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro vai dar respostas aproximadas ou respostas erradas, né? Eu vou dar um exemplo até familiar e isso, assim, eu sempre conto porque mostra como realmente um cérebro funciona de acordo com aquilo que ele tem de arsenal cognitivo. Estávamos, eu e minha família, né? Eu estava em Curitiba ainda, né? Faz um tempinho, agora estou aqui em Santa Catarina. Minha filha mais nova tinha 3 anos. A gente estava saindo lá do Parque do Alemão. E ao sair do parque, tinha um rapaz fumando. Ela pegou e puxou minha calça e pegou, papai, por que aquele tio tá chupando vela? Daí eu... Chupando vela. Tá chupando vela? Daí eu falei, não, filho, aquilo ali é um cigarro, é direito dele, faz mal para a saúde, a gente não fuma, mas é um direito dele, etc e tal, né? Mas aquilo ali ficou matutando na minha cabeça. Pô, por que ela foi falar vela em vez de cigarro, né? Daí que foi aquela coisa, né? Daí o conhecimento que a gente vai trazendo com a prática, etc e tal. Para a idade dela, para tudo aquilo que ela tinha de informação, digamos, de simbologia e de palavras que juntassem o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela entendeu, a única coisa que fazia sentido era vela, né? Então, quando você corrige, né, o cérebro, opa, não é uma vela, é um cigarro. Então, estou falando errado, né? Então, quantas velas que a gente está chamando erradamente e que são cigarros na nossa vida, né? Porque a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente não investe em saúde mental, a gente tem medo de ir no psiquiatra, a gente tem medo de psicofármaco, a gente tem medo de psicoterapia, a gente tem medo de ficar sendo taxado de louco, e isso é uma loucura, vamos colocar assim, né? O termo loucura, ele ficou estigmatizado, né? E o que talvez a gente possa dizer mais próximo disso seja um transtorno mais grave dentro da saúde mental, que seja a esquizofrenia, né? Mas a incidência disso é muito pouco na população, né? É perto de 1%.
Mas a grande maioria dos nossos sofrimentos, elas estão relacionados ao nosso comportamento e ao arsenal cognitivo que a gente tem na nossa cabeça. Então, se a gente tem um arsenal cognitivo assertivo, ou seja, eu estou dando respostas certas para as coisas certas, eu vou ser mais feliz na minha vida, Davidson. Tá certo. É, bom, e em relação a essa questão desse receio que as pessoas têm de se tornar dependentes, né, de um medicamento, dependentes, tipo, eu vou lá, poxa, porque daí acontece, né, vários exemplos a gente vê muito, qual que é o que eu vejo, né, e vou tomar cuidado para não responder antes do senhor também. As pessoas têm, porque eu faço a pergunta e respondo, né, daí não adianta, né, é, né, aí fica o papo de louco mesmo, né. As pessoas veem, né, algumas pessoas na família, às vezes, fazendo tratamento e não tratam da forma correta, e aquelas pessoas acabam se tornando dependentes porque não voltam, muitas das vezes, mais no consultório, né? Até para dar continuidade ao tratamento, né? O tratamento que o senhor fez comigo, ele foi um tratamento muito sério, porque ele fez, e ficou muito claro para mim, porque ficou claro para mim o início, o meio e o fim dele, né? Com o acompanhamento que a gente fez. O que eu vejo muitas das vezes é que as pessoas não têm essa noção do fim, né? Elas têm o início, têm o meio, mas não conseguem enxergar o fim. Isso até agrava, né, o sentimento que as pessoas têm, que foi porque nós falamos sobre isso, né? Por que o senhor acha e vê como é que as pessoas têm esse tabu, essa questão da dependência? Por que isso acontece, né, na sua visão, né, e nos fatos, nas pessoas que o senhor atende? Por que isso acontece, doutor? Por que dessa visão das pessoas? Volta um pouquinho ao início da fala, né, que a psiquiatria ela ficou marcada muito pelos maus tratos que foram feitos nos nosocômios antigos, né, porque não se tinha psicofármacos, né. A gente vai falar de psicofarmacologia moderna a partir da década de 80, quando veio o Prozac, né, a fluoxetina, que o pessoal achou que ia resolver todos os problemas da psiquiatria com a fluoxetina. E só que não, né? Porque o cérebro a gente ainda está descobrindo, né? Essa década, nos Estados Unidos, eles chamaram a década do cérebro. Eles criaram um programa parecido com o genoma, que eles estão chamando de conectoma, que são ressonâncias magnéticas funcionais em tempos real, né? Vendo sinapses funcionando, vendo vários sistemas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu coloco lá um sujeito com uma imagem aversiva, eu vou ver quais circuitos que vão se integrar para gerar aquela informação, para decodificar aquela imagem, para dar um nome a ela e gerar o sentimento ou a reação, seja de prazer ou de desgosto, né? Mas voltando à questão do psicofármaco, é o seguinte: não existe possibilidade alguma da gente ficar dependente daquilo que a gente tem, né? E isso é uma pergunta que eu sempre faço fazia nas minhas provas aí, quando estava, né, dando aula aí para medicina, para ver se o cidadão sabia um pouquinho de farmacologia, né? Porque dar um antibiótico, dar um antitérmico é tranquilo, né? Agora, mexer com psicofármaco, né? Todo mundo acha que é tranquilo, mas não é bem assim, né? Existe dose, existe tempo de resposta, existe adequação e existe observação, né? Todo psiquiatra que não conversa, né, que não tem tempo para entender ou ouvir seu paciente, tem alguma coisa errada, sabe? Porque assim como um ortopedista precisa, né, de alguns instrumentos para arrumar aquela fratura, o psiquiatra vai precisar de alguns instrumentos para entender aquela mente, que é o quê? O material mental daquele sujeito, daquela outra mente que está sofrendo, quer dizer, fazer a metacognição, fazer aquele diálogo interrelacional e principalmente empático, de tentar entender até onde aquela dor está indo. Lógico que você jamais vai sentir a dor do outro, mas tentar se aproximar o mais possível daquela dor para você tentar dar o melhor de você. O psicofármaco, ele não tem
como fazer uma dependência química, porque a maioria deles eles vão fazer um bloqueio em regiões do cérebro que vão estar recaptando um neurotransmissor que já é nosso, que é a serotonina, que é a maior, os mais usados hoje são os inibidores da recaptação da serotonina. Por exemplo, o citalopram, vamos colocar aí, né? Só para exemplificar. Qual que vai ser a ideia dele? Inicia-se esse medicamento com o tempo, né? E isso que eu sempre falo para os pacientes, né? Não existe mágica, né? Seja na psicoterapia, seja, né, na psiquiatria, existe esforço, existe comprometimento e principalmente existe parceria, né? Para você chegar no melhor efeito do medicamento, leva-se mais ou menos uns 15 dias. Nesses 15 dias aí, os receptores periféricos, ou seja, né, intestinais, musculares, da flora intestinal, do sistema hematopoético, né, ou seja, de reposição de células aí do sangue, também vão estar sendo modulados. Da terceira semana em diante, ele chega lá no cérebro. E daí o que acontece? Ele começa a bloquear os recaptadores que iam tirar a serotonina das fenas sinápticas, que Deus é Deus, né? Ele fez o cérebro de uma forma tão complexa que até hoje a gente está tentando entender, e eu acho que vamos levar mais algum tempo ainda para entender, né? Que um neurônio não está ligado no outro, né? Tem um espacinho ali que a informação ela é passada por uma substância química, né, que a gente chama de neurotransmissor, né? E o que a gente quer aumentar quando uma pessoa está sofrendo, principalmente de ansiedade, a serotonina, né? Então, esses remédios vão inibir os recaptadores da serotonina, ou seja, você vai ter mais serotonina, que é sua, no teu cérebro. Então, não tem como você ficar dependente de algo que é seu. A gente fica dependente de chocolate, de açúcar, de café, de cocaína, coisas que o corpo não produz, mas que geram prazer, né? E muitas vezes esse prazer ele gera uma adição e que daí vai gerar uma outra dependência que talvez a gente possa conversar lá na frente, que é a dependência química, né, Davidson? Sim. Então vamos lá. Então, os medicamentos, que é um dos grandes tabus, tá? Que eu sempre escuto o pessoal falar, eu tenho medo de ir no psiquiatra e começar a tomar remédio, porque eu já vi gente que ficou dependente do remédio e aí tá até hoje tomando remédio para dormir, tá até hoje tomando remédio para, sei lá, para sobreviver, dá impressão, né? E eu gostei demais dessa explicação que você me deu, doutor, dessa questão aí do espaço, né? Não tem como você ficar dependente de algo que já é seu, né? E a medicação, ela vem para... Porque tem os ladrões, então, é isso? Só para eu entender, são didaticamente aqui falando, é uma outra linguagem aqui. Tem os ladrões da serotonina, quando a gente está com algum tipo de transtorno, algum tipo de comorbidade. Esses ladrões impedem com que aconteça essa transmissão, porque ele está tirando a serotonina, e aí os medicamentos vêm para regular a serotonina no organismo. Começa com 2 semanas atuando no corpo, trazendo o equilíbrio, modulando tudo que a pessoa está sentindo, né? Ou seja, buscando esse equilíbrio do sistema nervoso da pessoa, e depois ele começa a atuar nos neurotransmissores, já na 3ª semana, mais ou menos, trazendo daí de volta a questão do raciocínio, da tranquilidade, da conexão dos pensamentos, tudo que é fundamental a serotonina para que tudo isso ocorra. É isso? É isso aí, perfeito. Tá. E assim, primordialmente, assim, né, quando a gente tava lá na barriga da nossa mãe, né, e éramos, assim, tinha os folhetos embrionários, né, são 3 folhetos, o ectoderma, o endoderma, né, e o mesoderma. Na origem primitiva, né, do sistema nervoso, da pele e do intestino, o tecido que originou tudo foi o ectoderma. Então, por exemplo, pessoas ansiosas que aparecem com umas manchas roxas no corpo, poxa, mas eu não bati, por que esse negócio? Ou prurido, né, coceira intensa, né? Outra coisa,
diarreia, a pessoa tem alguma alteração lá ansiosa, está com problema no trabalho, com problema no casamento, com problema financeiro, seja, sei lá. Ou seja, a ansiedade ela passou o limite fisiológico e começou a ser patológico. O corpo começa a reagir. E vai ser em um desses 3 níveis, seja, né, mental, seja na pele ou seja no intestino. Ano passado, todos os congressos que tiveram, né, isso mundo afora, eles falaram muito fortemente, Davidson, por incrível que pareça, de uns carinhas que a gente não dá bola. São os probióticos aí, os famosos aí repositores de flora intestinal. Hoje existe uma condição que a gente chama leak gut, que se a gente for lembrar lá da segunda série, do segundo grau, né, uma célula, quando ela tá ligada à outra, existe uma peça que chama desmossomo. E pela nossa facilidade alimentar hoje, né, esses alimentos ultraprocessados ou ultra manipulados, eles têm muitos componentes químicos. E muitos desses componentes químicos atuam justamente nesse desmossomo, fazendo com que essas células se separem e o conteúdo intestinal ele começa a invadir a luz periluminal ali em torno do intestino, gerando uma inflamação. E aí é que eu venho minha briga aí com os gastroenterologistas, né, no bom sentido, né, que o cidadão até os 20 anos tomava leite sem problema nenhum. Né, dos 20 anos em diante, o cara virou intolerante à lactose. Por que será, né? Daqui a pouco, porque a gente está tendo daqui a pouco leite que nem uísque, né? De 15 anos, 18 anos, 20 anos, né? Porque tem O problema não é o leite, né? É o que está dentro do leite, né? Não é o leite, cara. E repor essa flora, viu-se que, em primeiro lugar, ela melhora a absorção. Segundo, esse leak gut deixa de existir, quer dizer, as células começam a se juntar novamente. Então elas fazem um reparo intestinal muito importante na luz intestinal e com isso melhora a absorção. E terceiro, ela tem uma potência farmacológica muito boa no tratamento psiquiátrico. Tanto é que o americano ele já está dando uma classificação diferente para os probióticos, chamando de psicobióticos, dada a importância desses carinhas que até então a gente não dava muita bola para eles. Olha aí, cara, que interessante, né? Você vê, como diz na Bíblia, né? O mundo o ser humano perece por falta de informação, né, cara? Por falta de conhecimento, né? E aí, ó, então, eu gostei muito do que você falou antes, talvez alguém que chegou depois não pegou isso, né? Então, não há mínima possibilidade, não há possibilidade, vamos botar assim, não é mínima, né? Tudo, mas se fizer um tratamento correto, como o senhor fez, né? E hoje eu cara, não tomo nada, cara. Resolveu por completo, porque eu também fui atrás do meu autoconhecimento, né? Eu não fui atrás só de tratar o que eu estava sentindo. Então, onde que eu vejo o equívoco das pessoas, doutor? Primeiro é tratar só o que ela está sentindo. Ah, eu estou com dor de cabeça porque eu estou ansioso. Aí vai lá, toma um remédio, né? Começa a tomar um remédio, vê que aliviou a dor de cabeça, ela esquece, não volta mais nas sessões, né, para fazer o acompanhamento e fala, bom, esse é o remédio que resolve minha dor de cabeça. Mas e pronto, a partir dali, toda vez que ela tem dor de cabeça, ela fica tomando aquilo, mas ela não tratou. Ela simplesmente descobriu algo que alivia a dor. Né? Então, isso não é tratamento, gente. É isso que é importante vocês entenderem hoje. Hoje, o mais importante que eu quero sair dessa live aqui são com 2 coisas. Primeiro, vocês entenderem que transtorno de ansiedade e depressão é a coisa mais comum que tem, a gente deve encarar com naturalidade e buscar ajuda. Tá? E segundo, tá? Que os tratamentos com psicofármacos, eles não tornam você um dependente de medicamento. Ir no psiquiatra tomar o medicamento para tratar, você não vai se tornar um dependente químico. Tá? Isso é muito importante você entender. Desde que você faça o tratamento da forma correta. Né? Então,
Ah, poxa, tenho problema, não estou dormindo, tenho problema de insônia. Poxa, acordo de madrugada, não consigo dormir mais porque fico pensando em determinadas coisas. Aí vai trabalhar o seu sono, né? Bom, então tudo a gente precisa trabalhar o dormir. Se você não voltar mais e ficar só com remédio para dormir, você não fez um tratamento, você descobriu uma receita para dormir. Então você foi atrás de dormir e não de tratar o que você sente. São coisas completamente distintas, tá? Por isso, você pode perguntar para o amiguinho, para a pessoa da sua família. Pergunta qual foi quando ela voltou lá, onde ela está fazendo o tratamento, para entender como ela está mentalmente e se realmente ela tratou de verdade aquilo. Você vai ver que eu arrisco dizer para vocês que 98% das pessoas que reclamam disso não fizeram o tratamento da forma correta. Correto, doutor? Falou tudo, Davidson. A gente, tanto aí na psiquiatria como na psicologia, além da questão técnica, né, a gente tem que agir mais ou menos que nem um treinador de futebol, né, ser um motivador, né, na mudança comportamental, porque ela é fundamental para a resposta terapêutica. Uma vez estabilizado, né, tirado o desconforto, seja ansioso ou seja depressivo, e a gente chega num estágio que a gente de remissão de sintomas, o próximo passo é a avaliação comportamental. Eu tenho que rever os meus ciclos de vida, as minhas cicatrizes aí de luta, de batalha da vida, né? Os meus traumas, as minhas vicissitudes, as minhas alegrias, as minhas tristezas, e entender que tudo isso não precisa ser esquecido, mas precisa ser aprimorado para me fazer mais forte no momento presente. E a partir disso, eu criar ferramentas assertivas para lidar com os novos problemas que a vida vai trazer, né? Ninguém aqui é mágico, né? Vamos dar um remédio da felicidade, né? Desde a Roma Antiga a gente está pensando nisso, né? Mas o que a gente conseguiu é só ficar dependente químico aí de coisa. Antes era do ópio, da papoula, né? Hoje tem as drogas químicas, sintéticas, né? E assim vai. Não existe forma melhor de se libertar do que enfrentar a si mesmo, né? Porque isso faz com que você cresça, né? Às vezes dizer uns nãos para você mesmo, né? Ou sentir a dor da frustração, usando um pouquinho aí das palavras da engenharia, são oportunidades de melhoria para a nossa existência, né? Perfeito, perfeito. E falando um pouco de autoconhecimento também, né, que é o que a gente já vem explorando aí, já vem comentando em algumas das nossas lives, e eu vou bater muito forte, pessoal, em cima disso, autoconhecimento, tá? Enquanto a gente não... Como você trata algo que você não conhece? Como que você lida com algo que você não conhece? Então, conhecer a si mesmo é o primeiro princípio para você evoluir em tudo que você vai fazer. Eu vejo pessoas querendo ficar rica, né? Seguindo o método 7 passos para a riqueza. Vejo as pessoas querendo ter sucesso profissional, 5 passos para o sucesso profissional. Pessoas querendo vender mais. Eu quero 5 passos, 18 passos para venda. Gestores, 30 passos da gestão eficaz. Cara, bom, e o mais importante, chama-se autoconhecimento. Cara, a gente passa batido e fica incansável na busca por algo que a gente acha que vai ser a receita do sucesso, né? A receita do sucesso está ali, cara, mas a receita do fracasso ela está clara, né? Quem não conhecer a si mesmo não vai vencer nada, né? Quem, cara, conhece a ti mesmo, já diz, né? E Sun Tzu, na Arte da Guerra, fala muito disso, né? Conhece a si mesmo e a cada 100 batalhas, 100 vitórias. Conhece só o inimigo e não conhece a si mesmo e a cada 100 batalhas, 50% de derrotas, não é isso? E não conhece a si mesmo e não conhece o seu inimigo, a cada 100 batalhas, 100 derrotas. Né, cara? Então,
Poxa, primeira coisa, gente, se autoconhecer, né? Olhar para dentro de si e falar, cara, eu preciso parar e me conhecer. Entenda que tudo aquilo que os teus olhos viram, que os teus ouvidos ouviram e que você sentiu ao longo da tua vida, definiu o que você pensa. E essas coisas que você viu que ficou gravado na sua memória, não é necessariamente uma verdade. Boa. É a tua vida que passou e ficou gravado. Mas é perfeitamente possível você mudar esse mindset, essa forma de pensar. Por quê? Se você tiver essa consciência, você vai entender, poxa, então agora ficou fácil. Basta eu ressignificar aquilo que para mim eu botei um significado muito pesado de cobrança, de padrões de vida, de certo e errado, de riqueza e de pobreza, de sucesso e de fracasso. Tudo isso tem a ver com padrões que nós estabelecemos ao longo da nossa vida. É muito provável que se eu perguntar para vocês que estão aqui, o que é a definição de cada uma dessas coisas que eu falei, que nós falamos aqui, vocês vão definir de formas distintas. A gente vai ter aqui 30 formas, 40 formas distintas de definição para todos esses assuntos que eu coloquei aqui, porque cada um está baseado naquilo que viveu e não numa verdade. E esse é o nosso perigo como ser humano, a gente olhar o mundo com a nossa verdade. Entende? Então, se a gente olhar o mundo somente com a nossa verdade, olha o risco que a gente corre de sofrer, porque a gente está colocando expectativas em pessoas que não têm as mesmas experiências que a gente tem. E aí começa esse complexo de entendimento e que o meu incentivo aqui para vocês é buscarem a ajuda de um profissional. Né? Então, a Tati, né, minha esposa, a gente passou por isso também 3 anos atrás. Cara, a bomba relógio explodiu. Ela passou por um transtorno de ansiedade. Vou trazer ela aqui, a gente falou sobre isso, a gente vai trazer ela numa das lives aí para falar sobre isso, né? Até para vocês desmistificarem, porque a gente fica olhando e acha assim, poxa, a vida do doutor que está lá, do doutor Alexandre, a vida do Davidson, a vida deles é perfeita. Por isso eu falei, não, cara, a gente também passa por muitas coisas também, todo ser humano passa. A questão não está em passar pelo problema, a questão está em como a gente vai passar pelo problema. Isso é uma escolha que cada um precisa fazer, certo, doutor? Certeza. Como você falou, assim, a realidade está posta diante de nós, né? E a gente tem duas formas de lidar com ela, né? Uma forma idealizada e que muitas vezes vai fazer com que a gente se frustre, porque a forma idealizada a gente nunca vai conseguir achar. É o príncipe do cavalo branco, aquela coisa toda, né? O emprego perfeito. E é aquilo que você acabou de falar muito bem, né? Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu senti, que eu passei, né? Todas as experiências boas e ruins que foram fazendo que eu tivesse um arcabouço cognitivo para estar nesse momento, na minha história, na minha época histórica, respondendo à vida de uma certa forma. Mágica não existe. O que existe é um trabalho duro, severo e muito intenso de aprimoramento constante, né, do nosso ser e estar no mundo. Porque é através disso, através desse significar constante do que eu sou e o que eu quero ter, é que realmente eu possa tentar chegar, talvez, próximo daquilo que eu chame de felicidade, né? O oriental tem muito disso, né? Pegue e acalente a tua dor, né? Porque é com ela que você vai crescer. Nós não, né? Quanto mais a gente varrer para baixo do tapete, isso aqui eu resolvo depois, né? Amanhã eu vejo isso, não, isso aí é besteira, poxa, psicologia, psiquiatria não vale para nada. Não é que a gente também queira dizer que somos os donos da verdade, mas a gente está querendo mostrar, com a nossa fala aqui, talvez, né, Davidson, fazer um despertar para as pessoas por uma outra dimensão dentro delas que ainda não se confrontaram. Quando você estava falando lá do medicamento, estava pensando aqui, né? Poxa, não tratar de uma doença mental é mais ou menos que nem você tá com o braço quebrado e ficar tomando analgésico.
passa a dor, mas o braço está quebrado, pô. Então, qual que é o sentido do negócio? É ficar com o braço quebrado, mas não passar, não ter a dor? A mesma coisa é o nosso cérebro. Eu preciso, sim, ter um cérebro cada vez mais assertivo por N motivos, porque é a nossa porta de estabelecer cognições e relações com o mundo. E ela precisa estar muito bem acertada, muito bem conectada, internamente e externamente. E segundo, que a gente vai viver mais, né? Então não adianta eu chegar aos 20 anos, né, sem condição cognitiva nenhuma e ter uma vida, né, quase que vegetal, né, numa cama lá, dependendo de cuidadores, etc. e tal. Então, saúde mental e saúde física, elas andam juntas, sempre andaram, e a gente, em algum momento, né, o Descartes, ele ajudou muito para fazer esse dualismo, né, entre mente e corpo, né, mas não cola mais essa história. É que nem o determinismo genético. Quem falou que, por exemplo, né, se na minha família os homens todos morreram aos 40 anos de idade por cardiopatia, eu já estava com aquele carimbo, pô, só vou viver 40 anos. Não, poxa. Hoje a gente fala de epigenética, né? Eu consigo modular meus genes de acordo com o meu comportamento, melhorando a expressão de genes protetores e diminuindo a expressão de genes deletores de saúde, né? De oncogenes, por exemplo, né? E tudo isso vem da onde? De informação, né? Talvez se a gente se interessasse mais, se a gente tivesse escolas, né, que fizessem com que a gente pensasse mais sobre nós mesmos, e aí a gente vem num outro detalhe, Davidson, muito importante, que é filosofia, né? Isso foi tirado do currículo básico e fez com que a gente parasse de pensar sobre a gente mesmo, né? E ela está no começo de tudo, ela é a mãe de todas as ciências. Quando isso foi tirado, o conhecimento ficou meio capenga, né? Ele ficou ultra segmentado, né? Então eu sou um super engenheiro, mas eu não conheço nada do que o outro está passando, né? Então eu tenho uma baita de uma equipe lá para gerenciar, mas eu não estou nem aí para como que o fulano está ali porque a mãe acabou de morrer, né? Porque eu não desenvolvi esse olhar. Então eu acho que a saúde mental ela perpassa muitos dos nossos settings, né? Sejam eles intrapessoais até os laborais. Sim. Mas é aquilo, né, que você estava falando, né, que a gente estava comentando agora. Se eu não olho nem para mim mesmo, como eu vou olhar para o outro, né? É. Muitas vezes eu me envergonho, eu não sei como lidar com situações embaraçosas, eu não sei me desculpar, e como todo bons descendentes, né, de europeus que somos, né, a culpa vem atrás de nós com uma praga, né, e a gente usa ela para tudo, né, mas culpa não traz crescimento nenhum. E uma coisa que você falou muito bem, a ressignificação, né, a gente é o único bicho nesse planeta que tem essa capacidade de voar, né, no tempo histórico, né, retroceder em traumas do passado e trazer para o momento seguinte, e deixar de ficar chamando de vela e dizer que é cigarro, né? Uhum. E com isso a dor passa, com isso me sinto mais forte, com isso eu entendo que, poxa, a ferida fechou. Aham, aham. Eu acredito que essa capacidade de compreensão da gente, né, e do outro, faz com que a gente realmente tenha mais, que a gente consiga gerenciar melhor as nossas emoções, né? Às vezes a gente tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que tem raiva, né? Tipo, poxa, sei que fulano não gosta de mim. Tá tudo bem, porque não tá no meu controle fazer ele gostar de mim, né? Tá no meu controle tratá-lo bem e com respeito, mas não está no meu controle fazê-lo me amar. E as pessoas querem ter esse controle sobre o outro, sobre os sentimentos do outro, né? E não gostar de você é um sentimento do outro, não um sentimento seu. Mas o problema é que a gente às vezes quer convencer as pessoas de
de mudar esse pensamento, muitas das vezes com agressão, né? E com agressão não se muda nada, né? Se você for ver Mandela, né? Você vai ver Gandhi, você vai ver grandes pessoas que mudaram, né, a história. Em nenhum momento eles fizeram uso da força, eles fizeram o uso da palavra e do sentimento de olhar pelo outro. Né? Em nenhum momento eles olharam o outro e entenderam que o que os outros sentem, eles não têm controle sobre isso. E muitas das vezes a gente quer ter o controle sobre os sentimentos dos outros. Né? Não é fácil você chegar nesse nível de compreensão. Mas o primeiro passo para você chegar nesse nível de compreensão é conhecer a si mesmo. Né? Com certeza. E dentro desse processo de conhecimento, né, muitas ferramentas existem, né, Davidson? A psicoterapia, ela é muito válida, né? A conversa com o médico psiquiatra, ela é fundamental, né? Ler sobre o assunto. Hoje nessa era que a gente literalmente tem o mundo nas mãos aí, quanto arsenal de informação a gente pode ter a respeito de bons, né, materiais sobre, por exemplo, intencionalidade, né? O que será que o outro quer de mim quando está se aproximando de mim? Será que ele realmente está sendo verdadeiro ou está buscando uma segunda intenção, um benefício secundário? Ou será que nas minhas relações eu estou conseguindo ser transparente e as pessoas estão conseguindo enxergar isso em mim? A forma como eu me refiro às pessoas fazem com que elas se aproximem ou se afastem de mim, tudo isso faz parte desse conhecer-se, né? Porque sem esse conceito básico, como é que eu vou querer ter sucesso? Uhum. Sim. Como é que... É, Pode pode falar. falar. Termina aí. Não, ter sucesso, né, ter uma vida estável, ter uma estabilidade mental, social, laboral, familiar. Se o básico que está dentro de mim eu ainda desconheço, é um universo ainda a ser descoberto, né? Então, a partir de ti, né, harmoniza-te a ti que o teu externo vai se harmonizar. É uma lei natural, uma lei universal. Verdade, verdade. Tá fazendo sentido, galera, para vocês? Não deixe a gente falando aqui sozinho, não. Como eu sempre falo, né, para vocês, clica no coraçãozinho ali do lado só para ver que vocês estão aí. Tá fazendo sentido para vocês? Vamos ver. E vamos responder umas perguntas também aqui, doutor, enquanto o pessoal... Aqui, ó. A Lenira perguntou assim, o paciente de psiquiatria pode demorar quanto tempo para estar consciente para buscar ajuda? Isso é uma pergunta bastante complexa, porque primeiro a pessoa tem que entender que ela precisa se ajudar, né? Então, o que eu posso te dizer? Isso pode levar dias a anos. Eu tenho pacientes aí que às vezes passaram 20 anos da vida e doentes e foram procurar ajuda num momento muito mais complexo, né? Com uma deterioração cerebral bastante grande. E vamos lembrar o seguinte, que como qualquer outro órgão, né? Vamos aí a pressão alta. Se eu não trato a pressão alta, o que vai acontecer? O meu rim vai começar a falhar, o meu coração vai aumentar de tamanho, vai ficar ineficiente, eu posso ter problema de retina, etc. e tal. Quanto mais eu demoro para buscar um tratamento psiquiátrico, mais dano cerebral eu vou fazer. Ou seja, mais neurônio eu vou matar antes do tempo. Porque naturalmente eles vão morrendo, né? Eu brinco assim que é a mesma coisa que você dá tiro de cartucheiro lá nos neurônios, né? Depois não reclama porque a conta vem, né? Então, assim, qual que seria a dica? Começou a perceber problema pessoal, problema interpessoal, seja com amigos, seja no trabalho, seja afetivo, conjugal, né? Procure ajuda, porque alguma coisa saiu do controle, né? Você pode não estar percebendo,
né? Mas as coisas já não estão fazendo mais o mesmo sentido ou significado para você. Então isso é um indício de que você precisa de alguma ajuda, alguma orientação, ou pelo menos tirar uma dúvida, né? Para ver se realmente é o caso, né? De começar uma terapia, uma psicoterapia, um apoio farmacológico com um psiquiatra, né? E assim você manter a tua saúde mental, né? Então não existe uma resposta muito aproximada, Tempo, sabe? né, de prazo, né? Porque É, a pergunta que ela fez foi uma questão de prazo, né? De tempo. Mas eu gostei do que você falou, que foram os sinais, né? Que aquilo até que a gente conversou nos bastidores, falando quais são os sinais, né? Que a gente começa a ter, que é importante buscar ajuda, né? isso. Porque não adianta. Se você começa a desorganizar tudo que você tem ao teu entorno, algo está errado. Peraí, poxa, eu estava com um emprego bom, eu estava casado, estava tranquilo, estava bem com os meus filhos, estava bem com os meus pais. Agora eu estou aqui trancado nesse quarto, pensando em morte, só penso em coisa ruim. Ué, eu não era assim? Por que estou assim agora? Então, quando esses sentimentos eles começam a fazer com que eu mude muito o meu estilo de vida, ou aquilo que me fazia ter prazer ou alegria na vida deixam de fazer sentido, é que alguma coisa está acontecendo. E essa alguma coisa normalmente é algum nível ou algum tipo de transtorno mental, né? E quanto mais cedo você for a buscar ajuda, mais rápida, melhor e mais intensa vai ser a resposta. Perfeito, perfeito. Puta, muito legal essa tua contribuição, Zatra. Puta, show de bola, cara. Obrigado. Legal. O que eu estava vendo, doutor, também, que essa questão desses sentimentos, né? E eu fiquei assustado com o número que eu vi, que parece que eu vou aumentar o número para não falar um número muito baixo e correr o risco de errar. Então, falar esse número com uma margem de erro, tá? Diz que a cada minuto no mundo, uma pessoa se suicida. É menor esse tempo, eu não lembro agora, então eu coloquei esse tempo para cima, tá? Se a cada minuto, uma pessoa no mundo se suicida. Né? Ou seja, né, nós estamos aqui na live há 1 hora, a gente está fechando agora de live, e imagina que, né, faz a conta aí quantas pessoas, por não se conhecerem, por não terem buscado ajuda no momento certo, abriram mão de suas vidas, né, para eliminar uma dor, né? E a gente vai trazer esse assunto aqui, né, doutor? Pô, seria importante, Davidson, sabe? Eu acho que esse teu espaço ele é fundamental e se a gente puder ter essa oportunidade de falar sobre o suicídio, vai ser uma oportunidade única de a gente dar a chance para que pessoas não caiam numa armadilha mental, que eu digo que é o preço que a gente paga por ser o primata mais evoluído desse planeta, né? Nosso neocórtex aí tá cheio de bug, né? Vai levar algumas versões aí de Windows ainda para melhorar a coisa, né? E o suicídio, ele é uma dessas armadilhas, sabe? Então, concordo contigo, acho que é algo muito importante a ser debatido, esclarecido e desmistificado, porque quanto mais a gente falar, e falar seriamente, não falar sobre a questão mórbida apenas do suicídio, mas o porquê que ele está acontecendo e por que está acontecendo em tanta intensidade nesse momento na vida moderna, a gente pode dar ferramentas para muitas pessoas aí não caírem nessa armadilha, meu amigo. Né? Então a gente vai voltar a esse assunto aí, a gente vai fazer uma campanha, tá, gente? Em relação a esse assunto. A gente vai desmistificar isso, a gente vai aprofundar um pouquinho para poder aí, contribuir, né, com esse momento aí, ajudar as pessoas também. Então, e até falando aqui para você, né, se passou isso na sua cabeça, procura ajuda, tá? Tem tratamento, não é o fim, não se desespere, tá? Procure, né, cada vez mais corra para buscar ajuda, tá? Então,
O doutor Alexandre aí, depois aí você já sabe, né, quem é agora, tem o contato dele aí, então segue ele, manda mensagem lá para ele, se você tiver, quiser fazer um acompanhamento, quiser fazer um tratamento, é, é diferente de muitos médicos aí, ele faz também um atendimento não só presencial, como online, se você precisar também, para te orientar, tá? Então, assim, né, tá aqui, não só a gente está falando das situações, como eu estou entregando para vocês a ferramenta que ajuda também. Agora, você só não vai ser, você só não vai mudar a tua vida e transformar o que você está sentindo se você não quiser. Eu preciso agora que você vá lá e tome a atitude de levar adiante isso. Vamos responder aqui a pergunta da Denise, né? Como sabemos quando este tratamento foi suficiente? Se os medicamentos estão a largo prazo, né? São a prazos mais estendidos, né? Uhum. Hoje, todos os guidelines, eles trabalham com um período de tratamento variando de 6 meses, podendo chegar a 2 anos. Por quê? A gente precisa do envolvimento do paciente no tratamento, não a pílula da felicidade, a pílula do mar de rosas, a pílula que vai salvar tuas dívidas, o teu casamento. O tratamento, ele vai fazer com que você se estabilize, olhe para a tua vida de uma maneira organizada e assertiva, pare, perceba o que está de errado ao teu entorno e que eu preciso mudar. É aí que começam as coisas. Então, tem gente que consegue fazer isso muito rápido, né? E mudar o estilo de enfrentamento das dificuldades da sua vida e se colocam numa marcha diferente da que estavam e conseguem vencer as dificuldades de uma maneira muito mais rápida. Outras, nem tanto, levam um pouco mais de tempo. Então, essa variação de 6 meses a 2 anos é que os guidelines preconizam. Existe uma regra... Seria como se fosse um ciclo, doutor, isso, né? Que inicia, né, tal, e ele vai fazendo uma modulação até fazer a correção e resolver isso. Porque daí o que acontece? A pessoa vai chegar no consultório, vai estar no pior momento dela, né? A gente vai começar a fazer a medicação. A primeira coisa é tirar o sofrimento, digamos, o desgaste psicofísico que o transtorno está trazendo. Aí a gente chega num momento que a gente se acertou a medicação, se acertou a dose e tal, e principalmente, né, o paciente aderiu ao tratamento, a gente chega na remissão de sintomas. Quando chegou nisso, né, quer dizer, eu não estou mais tendo sintoma nenhum, aí eu tenho que trabalhar o comportamento. Aí, em outra história, né, olhar para as feridas do passado, é que nem o gato lá começar a se lamber para fechar as próprias feridas, né? Deixar para trás muitas angústias, perdoar muita gente, se perdoar de tantas outras coisas, se enxergar com os limites que tem, e a partir disso você se ressignificar como ser humano, né? Então é um processo, né? É um processo de mudança onde você vai buscar um jeito novo de, com as dores do passado, com os significados e com as perdas e os ganhos do passado, tornar-se um ser humano melhor, né? Um trabalhador melhor, um marido, uma esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. Essa acho que é a maior libertação que você mesmo pode se dar, né? Se reconfigurando, se ressignificando na linha do tempo, né? E que, no primeiro momento, sim, vai precisar de um psicofármaco e não é isso que vai te desmerecer. Pelo contrário, ele hoje tá mais do que provado assim, que ele faz até neuroproteção. Aquele neurônio que ia morrer mais cedo por causa do transtorno, por causa da neurotoxicidade de não tratar-se, você protege esse neurônio. Então, além de tudo, tem isso, Davidson. O psicofármaco, ele não causa dependência e ele causa uma neuroproteção e ele causa outra coisinha
bem legal que é sinaptogênese, né? Um neurônio conversa com o outro através de sinapse, né? Então, se eu fosse falar de inteligência hoje, para mim é o cara, inteligência é o cara que tem mais sinapse na cabeça dele, né? E como é que ele vai fazer isso? Cuidando da própria cabeça. Que nem o agricultor que cuida da sua lavoura, eu tenho que cuidar da minha mente, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou falando e executando, e para que eu crie circuitos mentais positivos, poderosos e mais do que isso, né? Que me levem a entender a vida com tudo aquilo de bom e de ruim que ela pode trazer. Porque a vida é isso, né? É um eterno se alentar com as coisas boas, se juntar com as pessoas que a gente ama nos momentos tristes, e com isso a gente vai crescendo, né, de um modo mais harmônico, não é? Uhum. Legal, cara. Psiquiatra, a terapia, doutor, a terapia seria interessante fazer vamos colocar assim, um complemento, né, em psiquiatria e buscar também um psicólogo especialista em comportamento para que ajude nesse trabalho da ressignificação, que faça essa composição, que é Sim. a pergunta da Denise ali também. Ô, Denise, boa pergunta. E assim, olha, uma coisa não contradiz a outra, sabe? Eu acho que o psicólogo e o psiquiatra são os dois braços que vão te ajudar a se levantar e se reorganizar e fazer com que você olhe para frente de uma forma diferente, mas que você faça isso por sua própria vontade, por teu próprio querer. Então, as ferramentas que a psicologia tem e as ferramentas que a psiquiatria tem, sim, vão ajudar você a se libertar de tudo aquilo que está fazendo com que você sofra hoje. Não sei o que é, mas com certeza eu sei que vai ajudar, certeza absoluta. E elas podem começar conjuntamente, né? Não precisa começar uma, depois a outra, as duas podem começar junto, inclusive. É. Eu fiz as duas, né? Eu fiz as duas, tá? Eu fiz com você, né? O acompanhamento, depois fiz também a terapia, né? E aí tem a escolha, eu quero falar isso, é muito importante. A Tati também, a minha esposa, ela fez, né, também os dois, né? Ela fez os dois acompanhamentos em conjunto, né? Trabalhou muito bem isso. E eu, por conhecer, né, um pouco mais profundo essa questão do comportamento, me coloquei na questão de ajudar muito, né? Ela também nesse acompanhamento e tudo, fazendo a minha parte também aqui. A gente vai falar no outro momento. É legal trazer uma pessoa realmente que viveu, né? Não a gente aqui falando tecnicamente, né, de todo o processo, né? Mas trazer uma pessoa que sentiu e como tratou. Acho que isso é legal também, falar e como resolveu. E acho que dá pra gente até fazer essa live agora, o Insta permite, né, que você tenha 3 até 4 pessoas na mesma tela. E aí a gente pode trazer aí, doutor, a gente fazer esse bem bolado aí, né? A gente falar sobre paciente, né? E terapeutas, né? Como é que foi esse acompanhamento. Eu acho muito legal, porque também desmistifica e ajuda as pessoas a darem esse passo. E aí, gente, o apelo qual que é, né? Poxa, a gente investe tantas coisas, eu vejo as pessoas falarem em tantas coisas pessoais em que as pessoas investem, né? Tipo, sei lá, o carro, né? Vamos falar uma coisa que às vezes é mais comum, né? Carro. Poxa, a pessoa vai lá e paga R$ 1.500, muitas das vezes, uma prestação de um carro. Poxa, mas ela não trabalha, não pega uma parte desse investimento, em vez de pagar uma parcela de 1.500 para ficar com um carro bacana, poxa, paga uma de 1.000 e investe R$ 500 no tratamento da sua mente, você vai ver que você vai conseguir muito mais do que isso. Tratamento dos seus pensamentos. As pessoas subestimam demais a mente, as suas próprias mentes, os seus próprios sentimentos, não trabalham isso. E por não trabalhar isso, sofre, vivem uma vida que, né, não conseguem administrar ou gerenciar, né, seus sentimentos. Então, tudo aquilo que você será daqui pelos próximos anos, isso eu quero que vocês gravem também nessa live, tudo aquilo que vocês serão nos próximos, amanhã,
você vai ser daqui a 30 dias, você vai ser daqui a 5, 10 anos, tem a ver com o que você pensa hoje. Tem a ver com como você lida com os seus sentimentos hoje. Se você quer saber como você estará daqui 5, 10 anos, basta ver aquilo que você dá atenção hoje. Aquilo que você dá atenção hoje, você só vai potencializar daqui a 5, 10 anos. E se você ainda não parou para olhar para dentro de si, para se autoconhecer, essa é a pior notícia, né? Também. Poxa, infelizmente, a gente não vê boas coisas para o futuro porque você não está se autoconhecendo. Então, a chance de você toda hora enfiar o pé no buraco, quebrar a cara e voltar nesse ciclo até que você passe para o novo e adquira esse autoconhecimento, infelizmente, você vai ficar nesse círculo na tua vida e você não vai conseguir avançar. Porque você só avança de fase quando você aprende. E se você não aprende, você vai ficar todo momento repetindo essas ações, essas situações que você está vivendo. Não é isso, doutor? Perfeito, Davidson. É bem isso aí mesmo, sabe? O processo de amadurecimento e de crescimento, seja ele em qualquer âmbito, né? Mas vamos colocar aqui no amadurecimento mental, vamos colocar assim, ele não vai passar em branco, ele vai exigir da gente algum nível de sacrifício, algum nível de esforço, e a gente vai ter que colocar alguma coisa de lado. Nada na vida vem de graça, poxa, né? Então, se eu quero realmente ter uma vida frutífera em todas as minhas áreas, eu tenho que realmente estar bem comigo mesmo em todas as minhas áreas, porque é só assim que eu vou conseguir realmente ter formas e ferramentas para gerenciar as dificuldades que eu vou encontrar lá fora, né, na vida real. Vamos colocar aí a dependência química. O cara lá usa cocaína, coloca ele no hospital. Tá sem cocaína, né? Mas e aí? Se ele não tirou do âmago dele aquela ideia, aquele amor, aquela coisa, né? Que no final das contas é uma teia de aranha, né? Relacionada à cocaína, né? Quando eu der alta para o cara, na primeira esquina ele vai recair, né? Porque não mudou, não ressignificou, não entendeu que aquilo ali é um prazer, mas é um prazer artificial, é um prazer que escravizante e é um prazer que vai matá-lo, né? Então, quando a gente pensa um pouquinho mais seriamente, né, Leibson, e isso daí a gente pode, né, filosofar um pouco mais ainda, né? Será que a gente, deixando de lado a saúde mental, a gente não está antecipando um pouquinho o nosso fim? Porque a gente está perdendo neurônio, né? Neurônio é aquilo que faz com que a gente interaja com o mundo, é o nosso HD, né? Se começa a ter muito bad cluster aí, né? Falando na linguagem digital aí, daqui a pouco o programa não vai rodar mais, né? E aí, meu amigo, a interação social, a interação ambiental acabou. Verdade. Aí vem os grandes males depois que a gente fala, poxa, né? Tem tanta coisa, né? Que quando a gente olha para trás e fala, poxa, se eu tivesse feito isso lá atrás, hoje seria completamente diferente, né? Então, não deixa para olhar lá na frente e lembrar disso, né? Falar assim, poxa, se eu tivesse olhado para isso, poxa, teria sido completamente diferente, né? Porque todo resultado que a gente vai ter daqui para frente, 5, 10, 15, 20 anos, tem a ver com isso, né? Tudo aquilo que a gente não trata, nosso corpo vai sofrer. A gente não trata na mente, nosso corpo vai sofrer. Né? Então é isso. Poxa, vamos caminhando para o final, né, doutor? Aí já passou o nosso tempo, né? O pessoal já está me sinalizando aqui que deu tempo, né? O pessoal começa a mandar mensagem para mim aqui da nossa equipe aqui, dizendo, Davidson, deu tempo, já deu, né? E aí a gente realmente passa voando, porque quando a gente faz o que a gente gosta, e o nosso propósito aqui é ajudar as pessoas, né? A gente, nossa, eu falo pra galera, a gente fica 2, 3, 4, um dia às vezes falando, né, cara? Mas nós vamos trabalhar isso aí. Obrigado, viu, doutor? Obrigado por hoje, tá? Obrigado pelo seu tempo também, que eu sei que é corrido, eu sei que tem bastante coisa aí para fazer também. Mas é aquilo que eu disse, né? A gente doa, a gente é uma árvore, né? Nós estamos dando um fruto aqui para aqueles que quiserem chegar e pegar,
esse fruto, né, está disponível às pessoas, né? E agora nós fazemos a nossa parte, não é isso? É verdade. E eu que quero agradecer, sou imensamente grato, Davidson, primeiramente por ter conhecido você, né, cara? Porque nossa amizade começou muito antes do tratamento, né? Segundo, por você ser essa pessoa que você é, né? Engajada, né? Com esse olhar humanista, né? E mais do que isso, né? Querendo realmente proporcionar uma mudança de vida para as pessoas aí. Tem muito significado esse teu trabalho, sabe? Que Deus te abençoe aí nessa tua caminhada e no que a gente puder contribuir, assim, também estou sempre à disposição aí de vocês aí, de qualquer forma. Tá bom. E o mês que vem nós temos um desafio, né, doutor? Que a gente falou aí. A gente tem o nosso Setembro Amarelo, né? A gente vai trabalhar aí o mês todo com bastante foco nesse assunto, né, também. E nós vamos levantar essa bandeirinha, nós vamos falar sobre esses assuntos aí, vamos falar sobre suicídio, né, tal. Vamos levar um pouco mais de conhecimento aí para as pessoas também. Vamos levantar essa bandeira aqui também como trabalho, né, como dedicação também às pessoas. Vamos fazer a nossa parte com certeza com cada vez mais afinco, né? Acho que a gente, igual a gente estava falando, né? Se a gente conseguir aí levar significado para uma pessoa, cara, já valeu muito, né? É verdade. E se todos os amigos, né, que estão ouvindo a gente, né, vendo a gente hoje, sejam multiplicadores, né, de quebrar esses paradigmas aí, olha, vocês vão estar fazendo um bem enorme para pessoas aí que vocês nem imaginam, né, talvez até salvando vidas aí, né? Com certeza. Tenho certeza disso. Se não salvar no presente, estará salvando para o futuro. Eu tenho Exatamente. certeza disso, né? É isso aí. É, Eu tenho certeza disso. Se não salvar para hoje, eu tenho certeza que você vai estar salvando ela lá para frente. com Então, certeza. não tem erro. Tudo que você fizer, você vai estar ajudando as pessoas. Eu tenho certeza disso. E aí, doutor, né, parabéns também pelo seu trabalho, né, e pela sua dedicação também à mente humana, as aulas que você faz, tudo que você tem feito, realmente, eu vejo que hoje vem coroando o seu trabalho, a sua dedicação, né, essa missão aí de salvar vidas, né, começando pela mente das pessoas, né. Então, poxa, gratidão imensa por você, amigo. Gratidão imensa pelo teu trabalho. Muito obrigado pelo que você fez por mim, cara. Pelo que você me ajudou no meu tratamento, cara. Realmente foi realmente uma obra de um profissional. Eu sou um cara, todo mundo sabe que eu sou um cara chato, né? Crítico, né, cara? Detalhista com as coisas, mas para que a gente possa melhorar, né? Então, eu acho que tudo pode ser melhor, né? E, cara, e você realmente é um baita profissional, cara. Parabéns. Eu faço votos aí que quem está aqui hoje que não te conhece possa realmente experimentar o seu trabalho. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Tenho certeza. Começa porque é uma responsabilidade muito grande, né? Tá falando isso em público, né? Então, jamais falaria algo em público assim que não fosse realmente para ajudar as pessoas e a mente das pessoas. Este profissional que hoje está aqui conosco, vocês precisam conhecer o trabalho dele e buscar. E se você precisar de ajuda, pode buscar, porque eu assino embaixo. Está aqui uma pessoa que passou pelo tratamento com ele, que hoje se conhece muito melhor e que não é dependente de nenhum medicamento, e que tudo isso é uma ignorância que as pessoas falam, que as pessoas colocam, que não tem nada a ver. Tá? Então, realmente não deem bola para isso e busquem ajuda, tá bom? Beleza? Vamos nessa, né, meu amigo? Vamos lá, uma ótima semana, tá, gente, para vocês que estiveram aqui conosco também. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, abençoada, e busquem o autoconhecimento, tá bom? Fala aí, irmão. Um abraço, muito obrigado mesmo, e sucesso a todos, uma boa semana, e que fiquem em paz também. Um grande abraço. Valeu, galera. Obrigado, viu? Um forte abraço e fiquem por perto, hein? Tem novidade vindo aí. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.